Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 31 de Gênesis. Jacó foge de Labão. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte: Jacó está tirando tudo o que é do nosso pai, e às custas do nosso pai que ele está ficando rico. Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Então, o Senhor Deus disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes, e eu estarei com você. Então, continuando aqui a história de Jacó, o capítulo 31 já começa uma situação desconfortável. Jacó estava trabalhando para o seu próprio salário há cerca de 6 anos e estava prosperando muito. E isso despertou os filhos de Labão e também os pais de Labão. Enquanto Jacó estava ali, só trabalhando, sem prosperar, sem crescimento algum, não havia incômodo para ele nesse sentido. Ele estava sendo amigo do seu sogro. Mas agora ele começou a prosperar. Com a instrução de Deus, ele prospera muito. E ele começa a perceber um fato que a gente já comentou aqui, quando se levanta inveja. Então, a inveja, ela veio aqui contra Jacó, contra a sua prosperidade, e também incomoda o seu próprio sogro, Labão. É algo que nós temos percebido, e muito importante nos proteger contra a inveja. Às vezes somos invejados porque nós mesmos contamos os nossos projetos, os nossos sonhos, acreditando que as pessoas vão se alegrar com a nossa prosperidade, e infelizmente não é assim. E outras vezes porque elas veem a nossa prosperidade. E isso desperta uma inveja, seguido de raiva, seguido de ira. E isso começou a acontecer com Labão, ao ponto dele começar também a se sentir infeliz. É como se tudo aquilo estivesse arredando ele, empurrando ele. E Deus então fala com Jacó. Nós vamos ver aqui então mais uma direção de Deus. No verso 3, onde Deus fala para ele para voltar para a terra dos seus pais e que ele continuaria, que ele era o Deus dele. Então, que sobre essa direção, Jacó começa a tomar as atitudes. Depois que nós recebemos as direções de Deus, é que nós vamos começar a tomar atitudes com sabedoria. Jacó chama as irmãs, suas esposas, Lia e Rebeca, lá no pasto, em secreto, em segredo, e relata tudo para elas, tudo o que estava acontecendo, mostrando para elas ali a injustiça que o seu sogro estava fazendo com ele. E falou inclusive que Labão, ele já havia mudado o salário de Jacó 10 vezes. Como assim? O salário dele era a cria que ele obtinha do cruzamento dos animais. Se Labão percebesse que os listrados eram os que estavam nascendo, ele falava: agora seu pagamento não vai ser mais os listrados, e sim os malhados. Agora seu pagamento não vai ser mais os malhados, vai ser o de cor escura. Então, toda vez que
Labão via que Deus estava abençoando, que ele sabia que era Deus e que estava dando certo as crias para Jacó, ele mudava o pagamento, mas não adiantava ele mudar o pagamento. Deus também mudava o projeto dele ali, no sentido de o que viria para Jacó, viria para abençoá-lo, para o fazer crescer, que não adiantava Labão mudar o salário, porque Deus abençoava Jacó a si mesmo. Esse foi o voto que foi feito entre Deus e Jacó. E quando Jacó vai e relata tudo para suas esposas e fala como estava ficando difícil, elas concordam. A gente vê um princípio muito importante aqui, o princípio principalmente, né, entre família, entre esposo e esposa, que a esposa ela esteja a par das negociações do marido, que elas o acompanhem, que elas o apoiem. Eu posso dizer isso também entre o marido, entre a esposa ter projetos e o marido abençoar e o marido aprovar. Isso é muito importante. A palavra de Deus diz: como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? E em qualquer tipo de relacionamento, seja empregado e patrão, seja entre vizinhos, o diálogo, o acordo é a atitude mais sábia que nós podemos tomar. E elas concordam com ele observa o melhor momento, o sogro havia saído para um propósito, estava longe, e ele reúne tudo, suas esposas, suas concubinas, seus filhos e todos os animais pelo qual ele trabalhou 6 anos. Aqui nós vamos ver nesse capítulo que Jacó ficou ali com Labão 20 anos. E não somente 14 foi pagando pelas esposas, e 6 trabalhando em prol de um salário que o deixou tão rico que despertou a inveja, a insegurança da família das suas esposas. E ele planeja tudo, pega tudo e sai em direção à terra dos seus pais. Imagine que direção bacana foi essa. Quanta saudade Jacó deveria ter ficado ali esses 20 anos, longe do pai e longe da mãe, principalmente porque do irmão nós vamos ver que ele ainda vai ter muito receio, nós vamos ver no próximo capítulo. Mas Jacó pega tudo e sai em direção à cidade, às montanhas de Gileade. 3 dias já havia se passado quando Labão percebe que Jacó pegou suas filhas, netos e animais e sai atrás dele. Era muito mais fácil para Labão, porque ele não estava com mulher, com crianças, nem com animais. Então, rapidamente, ele alcança ali Jacó. E quando ele alcança ele, quando ele estava a caminho, Deus aparece para ele num sonho e fala com Labão, né? Não toque em Jacó. Naquela noite apareceu num sonho a Labão, o arameu, e disse: cuidado, Labão, não faça nenhum mal a Jacó. Nós temos essa segurança quando nós recebemos uma direção de Deus e quando nós agimos sabiamente de acordo com a direção de Deus. Quando Labão sai atrás, talvez para buscar todo mundo de volta, talvez para buscar suas filhas e netos e animais e matar Jacó pela suposta traição, né? Porque para Jacó não era uma traição, ele estava sob a direção de Deus. Deus aparece num sonho para ele e fala com ele: não faça nenhum mal a Jacó. Quando estamos debaixo da direção de Deus,
Deus move céus e terras. Deus interfere da maneira que for necessário, mas a direção dele, a palavra dele será cumprida nas nossas vidas. E Jacó teve então essa segurança do próprio Deus. Isso é lindo demais. O próprio Deus acalmou a fera que estava Jacó, seus filhos, contra ele, falando para ele. Eu acredito que muito ele deve ter temido o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, por falar: não toque em Jacó, não toque no meu escolhido. Ele entendeu. E quando ele chega até eles, é claro, Labão foi fazer todo o seu discurso. Por que você fez isso comigo? Por que tirou as minhas filhas e os meus netos sem eu poder nem dar um beijo neles? E ele fala para ele que se dependesse dele, se ele tivesse feito tudo certo, que ele deixaria eles partir. Mas a gente sabe que isso não seria verdade. Ele tentaria fazer um outro combinado com ele lá, mas ele não liberaria eles. E agora nós vamos ver o próprio Jacó fazendo o mesmo relato que ele havia falado com as filhas de Labão. Agora ele fala na cara de Labão. É um outro princípio. Como é bom, como é certo a gente falar com a própria pessoa tudo que nós falamos para outro. Eu sempre digo isso. Nas nossas palavras sim, sim, não, não, as mesmas palavras que eu falo nas costas da pessoa, eu tenho que ser capaz de falar frente a frente com ela. E ele fala todo aquele relato: eu trabalhei para você 20 anos, eu nunca trapaceei, a minha vida era de dia no sol quente, à noite no frio. Se algum animal pegasse, algum predador pegasse o animal, eu pagava o prejuízo. Eu nunca comi uma carne sequer dos seus animais, eu nunca tirei para mim. Se você mudou o meu salário durante 10 vezes seguidas. E Deus me abençoou, e essas mulheres são minhas, esses filhos são meus, e esse gado eu paguei por ele, esse rebanho eu paguei por ele durante 6 anos da minha vida. Então são meus. E então Labão aceita, e uma coisa também acontece aqui. A Raquel, ela rouba umas ídolos que havia na casa de Labão, esconde e leva. Labão também fica muito furioso com aquilo e fala isso com Jacó. E Jacó fala assim, ele nem sabia, né, que a esposa tinha roubado. Ele fala: se você encontrar isso aqui no meu acampamento, essa pessoa vai morrer. E ele revira todo o acampamento e não encontra. E estava no animal que Raquel havia sentado sobre ele. Ela arruma ali uma desculpa e o pai não revista aquele animal. Então ela fica com aqueles ídolos do pai e não se fala sobre o fato de Jacó descobrir até então. Com tudo isso, Jacó conseguiu com Labão um acordo. Agora ele vai ter um acordo, agora ele vai poder seguir a viagem em paz. É tudo que nós precisamos na nossa vida. Seguir a nossa vida em paz, sem ranhuras com as pessoas, sem problemas para com as pessoas. E no verso 49, que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas, ou se você se casar
com outras mulheres, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, lembre que Deus está nos vigiando. Então, eles fizeram um montouro de pedra, eles fizeram um sacrifício ali e eles fazem uma aliança entre si e falam: olha, quem passar desse montouro de pedra para lá ou para cá com a intenção de ferir, com a intenção de guerra, o Senhor Deus está vendo. Quer dizer, Deus estava se agradando daquele acordo que estava sendo feito ali. E Labão aproveita para falar, né? Olha, minhas filhas e os meus netos vão ficar longe de mim, mas Deus está vendo. Se você maltratar as minhas filhas, se você maltratá-las ou casar com outras mulheres, Deus será testemunha contra você. Na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou suas filhas e os seus netos e os abençoou e depois foi embora, voltando para a sua casa. Quer dizer, foi feito um acordo que agradou os dois, que deixou os dois em paz e que agradou a Deus, né? E a história vai seguir no próximo capítulo. Nós vamos ver uma outra situação séria, né, de Jacó voltando para sua casa, e a próxima vai ser com o seu irmão. Mas até aqui ajudou o Senhor a Jacó. E eu gosto muito dessa palavra. Até aqui me ajudou o Senhor. Amém? Fica essa palavra para sua meditação em nome de Jesus.